ao mais artisticamente divertido canal do YouTube. Hoje é dia de obras incompreendidas e a gente vai falar então da Anunciação, do Leonardo da Vinci. Começa então que essa obra já teve aí problemas de atribuição, como a gente fala em história da arte. A atribuição, né, é dizer então que é desse artista ou daquele artista, enfim. E já tiveram pesquisadores que acharam que essa obra não era do Da Vinci, porque ela tem alguns problemas. Mas como a gente vai ver, no final foi o consenso aí que ela é do Da Vinci por causa de outros elementos. Como eu disse, apesar aí dos problemas de atribuição, discussões que já tiveram acerca dessa obra, a conclusão foi aí que o Da Vinci é o autor, se não o principal autor da obra, né? Se tiver tido algum outro artista aí que colaborou, mas ele é o principal ou o único autor dessa obra. É o consenso que a gente tem aí. Teve gente que já pensou que seria uma colaboração entre o Verrocchio e o Da Vinci, enfim, várias possibilidades aí. Então, basicamente, a gente tem que saber, a primeira coisa, é que essa é uma obra de juventude do Da Vinci. Por isso, também, alguns problemas dela. Essa obra foi feita, então, em 1472. E nessa década de 70, do século XV, o Da Vinci ainda estava trabalhando no ateliê do Verrocchio, que foi o mestre dele, né, que ensinou aí toda essa parte técnica da pintura para ele, mas nessa época ele já estava começando a fazer algumas obras sozinho. Então, essa Anunciação, um retrato, que é o retrato da Ginevra de Benci, e também duas Madonas com o Menino. E o que a gente tem aqui, então, é um dos temas mais famosos da história da arte. A gente tem, então, o tema da Anunciação, que é aquele tema lá que é contado na Bíblia, no Evangelho de Mateus e de Lucas, que o anjo Gabriel vai lá e fala para a Virgem Maria que ela vai ter um filho aí de Deus e tal. E essa é uma cena muito representada na história da arte e tem alguns elementos que sempre aparecem e que aparecem aqui também. Então a gente tem, é claro, né, Virgem Maria, anjo Gabriel, e o anjo Gabriel tá aí com a flor de lis, né, ou lírio, ou açucena, como pode ser chamado também, que representa então a pureza da Virgem Maria. O livro, inclusive, é outro elemento que aparece muito nas representações da Anunciação. E é interessante a gente notar que o cenário no qual está inserido aí essa cena, que seria uma cena que teria se passado aí, né, em mais ou menos antes de Cristo, algo nesse sentido. Então, justamente, teria que ter aí outro cenário, outras roupas, mas nessa época, na Renascença, não havia essa preocupação de tentar representar uma cena aí, era da época romana, vou representar de jeito histórico, né, como eram as roupas, como era né, o cenário todo, não tinha essa preocupação. Então, o que acontecia era que justamente colocava-se aí toda uma ambientação e roupas da época na qual a pintura foi feita. E justamente é o que a gente vê aqui, nas roupas dos personagens, no palácio, né, essa casa de campo aí na qual a Virgem estaria, que é um palazzo italiano da época, bem característico, essas pedras assim no canto. E tem aí uma paisagem ao fundo. Na paisagem a gente já vê, inclusive, lá no fundo, algumas montanhas, a gente já vê o que seria, então, a perspectiva atmosférica ou perspectiva aérea, que foi criada pelo Da Vinci, que é justamente essa ideia do que está mais longe vai parecer mais embaçado, às vezes mais acinzentado do que está perto, justamente por causa daquela massa de ar, né, que está entre o observador e aquilo que está sendo representado. E toda essa característica também da perspectiva aérea, que vai ser uma característica muito forte dele, para mim é um elemento forte também. E a gente tem também um outro elemento aí na questão do significado, que é o chamado hortus conclusus, que literalmente significa, né, em latim, jardim fechado, que é algo que aparecia, por exemplo, em várias representações do final da Idade Média, muitas vezes ligado à Virgem Maria, e justamente fala dessa questão aí da virgindade. E a gente vê também nessa pintura uma influência justamente do Verrocchio na arte do Da Vinci, porque o atril no qual tá o livro aí que a Virgem tá lendo, né, esse móvelzinho aí, que tem um livro em cima, que é um móvel que era usado, né,
na Idade Média e na Renascença, justamente para a pessoa colocar o livro ali. Tem decorações e forma parecida com a tumba de um dos Medici que o Verrocchio fez aí para a igreja de São Lorenzo, onde eram enterrados aí os Medici. E é interessante também que, apesar de ser um tema mais sagrado, né, uma aparição celeste, o Da Vinci colocou essa cena numa ambientação bastante terrena, né? Então, justamente tem o palácio da época, tem um monte de árvores no fundo. O anjo parece que ele acabou de pousar ali, tem até umas fitinhas que estão ali no braço dele que estão meio voando, como se ele tivesse acabado de pousar. Ele tem uma sombra e ele tem aí, como a gente diria na história da arte, toda uma corporeidade concreta. Ele parece gente mesmo, parece um anjo, né? Uma coisa etérea, assim. Galera, os barulhinhos é porque tá cheio de doguinhos e gatinhos aqui, tá? Eles estão participando aqui pra trazer o vídeo pra vocês. Liv. Ai, foi isso na edição, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá, Liz, vamos lá. Estamos tentando terminar o vídeo. Essa parte eu vou colocar. Também é interessante notar que tem uma parte dessa pintura que foi adicionada depois. Então, as asas do anjo eram menores e a parte que tá no marrom claro aí foi adicionada depois. Originalmente não era assim. Inclusive, todo esse movimento, né, desse anjo aí que parece que tá pousando e a roupa dele ainda tá dando uma voadinha, isso é muito típico do Da Vinci. Ele gostava muito de fazer estudos sobre o movimento, de desenhar tudo isso. Algo que lembra bastante uma característica do Da Vinci também é a beleza andrógena desse anjo, que a gente vai encontrar também em outras obras dele. E a gente tem também um estudo de planejamento, como a gente também fala em História da Arte, basicamente toda a maneira que esses panos aí das roupas dos personagens ficam, né, cheio de dobras e tal. Isso é algo que mostra muita maestria do artista. Então a gente tem que o Da Vinci fez alguns desenhos de um planejamento muito parecido desse do anjo. Então é mais um indício aí que essa pintura seria do Da Vinci. Mas há uma crítica que ele exagerou um pouco no planejamento, sobretudo na roupa da Virgem Maria, então que estaria parecendo algo quase duro ali e não um tecido. Fala-se também que a Virgem está numa pose muito rígida, que ela parece tipo um manequim e que o rosto dela não tá com aí tanta expressão. Mas lembremos, é uma obra de juventude. Ainda não era o Leonardo que fez a Mona Lisa, que fez Santa Ana com a Virgem Maria e o menino. Não era ainda esse Leonardo, ele estava desenvolvendo um monte de coisas. Então, um dos problemas é esse aí da história do planejamento. O problema maior que teria nessa obra, e que daria talvez indícios que não fosse do Da Vinci, mas que eles têm aí explicações, seria que o ponto de vista tá um pouco esquisito. A perspectiva tá um pouco esquisita. A Virgem Maria, por exemplo, ela parece estar com um braço muito longo ali próximo do livro, mais do que ela deveria estar, que ela tá meio longe ali do lugar que tá o livro. A perspectiva do palácio estaria um pouco estranha, assim como a das árvores, que ao invés de estar, né, as árvores que estão mais longe, menores, outras mais próximas, maiores e tal, a gente não vê muito isso nessa pintura. E o Da Vinci, ele representava as coisas de maneira muito detalhista. Uma das explicações seriam os estudos de ótica que o Da Vinci estava desenvolvendo na época, e a gente pode pensar que ele talvez tenha feito essa obra para ser vista de um ponto de vista específico, porque a gente não sabe nem quem encomendou essa pintura, em qual circunstância e onde ela seria colocada. Então a gente pode pensar, né, que poderia ser aí numa igreja do lado direito. Vendo então da direita e um pouco de baixo, a perspectiva fica um pouco mais correta, fica menos estranho, mas não fica perfeito. Mas, né, ele estava aí experimentando. Isso poderia ter uma ideia também ligada ao significado. Então, pensando que o espectador vai ver a cena como se ele estivesse na posição da Virgem Maria, né? Porque o espectador é humano, não é anjo, então, mas como a Virgem Maria teria visto aí a cena. Então, pode ser que tenha sido feito justamente para colocar em uma igreja, em um altar, do lado direito. Então, né, as pessoas, quando entrassem na igreja, iam ver mais desse ponto de vista
e daí a imagem ia aparecer correta. Isso é chamado então de anamorfose. E a gente tem aí estudos de anamorfose nos cadernos do Leonardo. E a luz está mais forte no rosto da Virgem Maria. Então, como se tivesse vindo ali da esquerda da pintura para a direita, né, e iluminando bastante o rosto dela. Então o rosto dela tá até meio claro demais, igual quando a gente fica muito perto de uma luz e tira uma foto, sua cara sai meio branca assim, muito iluminada. Então isso aí estaria dando justamente um brilho aí para a Virgem Maria, mostrando a importância dela para a história santa, que faz ressaltar ela aí no meio da composição. Além disso, a gente tem uma luz aí crepuscular, né, do crepúsculo, do final do dia, muito legal, que dá toda uma unidade aí para a imagem. A gente tem também vários elementos vegetais nessa obra, né? E o Da Vinci, ele representava tudo de maneira muito detalhista. Ele se interessava muito pela natureza, estudar a natureza, desenhar, né, todos os detalhezinhos. Só que nessa pintura, algumas coisas a gente tem, tudo isso representado de maneira muito realista, né? Essa natureza aí que aparece. Mas várias coisas não estão representadas dessa maneira naturalista. Em algumas partes da obra, então, os elementos vegetais, né, estão sendo representados de maneira genérica. E o Da Vinci não fazia isso. Ele representava de maneira muito exata. Então, ele ia lá buscar, se eu vou representar tal planta, eu vou fazer exatamente como é essa planta na realidade. Não só, tipo, tô fazendo uma folha aqui. Qual folha? Quer sei lá, a folha. Não era assim. Ele gostava muito de estudar a natureza. Esse seria, então, um dos detalhes que justificariam, para quem acha que não foi ele que fez a pintura, né? Esse detalhe aí. Mas tem coisas que indicam daí que teria sido sim o Da Vinci, sobretudo um detalhe que para mim fecha aí a questão, que é que ele com frequência usava os dedos para mexer na pintura. Então a gente tem nessa pintura marcas aí de dedos. Então é algo muito característico dele. A gente tem então essas marcas de mãos, né, na mão direita da Virgem e no móvel que tá ali perto dela. Além de todas essas outras explicações do porquê essa pintura tem alguns problemas aí, que é porque ele ainda estava experimentando, né, e é uma obra de juventude. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de conhecer essa obra do Da Vinci. Se tiverem outras obras sobre as quais vocês gostariam que eu falasse, deixa aqui nos comentários. Aqui no canal eu também já falei do Homem Vitruviano dele e tem vários vídeos aí sobre a Mona Lisa. Então é isso, beijinhos e até a próxima!